O Bem-TV cantou, mas cantou com uma força hoje, São Severino. Só parece que tá vindo mesmo, viu? Ele cantou. Eu acho que adiantou até um pouquinho do que a gente tinha falado ontem. Mas ele, juro por Deus, ele cantou muito, muito forte. Então você que tá feliz que tá um sol gostoso, já vai, ó, emburrando. Boa tarde, terça-feira, bora começar o nosso programa alimentando sempre a nossa alma e alimentando também o nosso coração por estar juntinho de você. Foca naquilo que é positivo. Sabe aquilo que é positivo para a sua vida? Foca nisso, porque do negativo Deus cuida e sempre protege. Orai e vigiai. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só a Fundação Oswaldo Cruz espera produzir até janeiro o primeiro lote da vacina contra o coronavírus e o governo decide que vai estender a medida provisória da redução da jornada por mais um mês. Participe com a gente fazendo suas perguntas. E olha só que tem prêmios para você aí na sua casa. Nosso Face tem 3 super kits, um tem Tracta Polipet Cooper Otovip, tem outro kit também do Café Brasileiro e mais um Tarumã. E como que você faz para participar? Você vai em cada fotinho, vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e assim você já concorre. Bora aprender bastante porque hoje é o dia do seu direito. Bom, a gente vai falar... Esse mês de férias está atípico, né, Luquinha? Porque a gente está, assim, numas férias, com o povo mais em casa, mas ainda assim, você não tem visto é ótimo, você não tem visto pipas, crianças empinando pipas? Ah, eu tenho visto não só criança não, tenho visto um monte de adulto, né? Pois é. Não é verdade? Tem mais marmanjo soltando pipa que criança. Exatamente. E nessa época de férias, como o pessoal também está mais em casa por conta da pandemia, aumenta a utilização dos aparelhos eletrônicos, muita gente em casa, de repente está aumentando o consumo e você não sabe como reduzir o consumo. Ele é o mestre em redução de consumo de energia. E já é de casa, né, Só? Vamos conversar com o nosso querido amigo gestor do EDP, Roberto Miranda. O Robertinho, boa tarde, Robertinho. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Você empinava a pipa quando era criança? Ou ainda empina? Eu empinava, mas deixar claro, longe da rede elétrica, hein? Já era consciente. Já tinha consciência na infância. É que eu morava na roça e não tinha poste, então por isso. Mais fácil também, né? Vamos espelhar? Vamos esperar assim a nossa enquete. Você que está em casa pode participar com a gente, dando a sua opinião, @falando nisso Band. Você sabe como cadastrar aí a sua família na tarifa social? Só 83% diz que não. E seu consumo de energia aumentou nesses últimos meses? 57% diz que sim. Você pode fazer sua perguntinha pra gente também na caixinha de perguntas aqui no Instagram. A Sol tá com o Face, eu tô com o WhatsApp. Fique à vontade para tirar suas dúvidas com o EDP. Vamos começar então pelo assunto de infância de Robertinho. Vamos. Pipas. Ele empinava a pipa na roça, porque era mais seguro, não tem rede de energia elétrica por perto, né? Essa é uma orientação. A gente sabe que todo mundo tem que estar em casa, é o momento de ficar em casa. Mas flexibilizando, a criançada saindo para brincar, empinar a pipa, qual é o lugar mais seguro, Roberto? Bom, longe da rede elétrica, né? Porque a gente tem tido várias ocorrências na rede elétrica e o menor dos problemas é a falta de energia, porque essa brincadeira, né, ela acaba interrompendo o fornecimento para várias residências e a nossa preocupação são com hospitais, com locais que estão necessitando muito mais energia nesse momento e com a vida das pessoas. Então é longe da rede elétrica. Se por acaso a pipa enroscar na nossa rede, não tente retirar, não jogar nenhum material na rede elétrica, de tal maneira que evite algum tipo de acidente maior. E não utilizar, né, a linha chilena ou linha com cerol, que também é condutor da eletricidade e pode afetar alguém que está passando na rua. A gente já viu morte com isso, né, Luquinha? É muito sério, né? Só é muito sério mesmo. Bom, o nosso repórter Rafael Olímpio está ao vivo no centro de São José dos Campos para tirar a sua dúvida aí também de casa. Boa tarde, Rafael, tudo bem?
Oi, Lucas, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Falando Nisso. Olha só, a gente está no mês de julho, mês de inverno, acabamos de entrar no inverno aí, a estação mais fria do ano. A gente sabe que geralmente a conta de energia elétrica costuma vir um pouquinho mais caro nessa época. Eu acho que uma boa pergunta aí para os telespectadores é saber do Roberto quais são os vilões aí da nossa residência que ajudam aí, que fazem com que a conta de energia fique um pouquinho mais cara, e se tem alguma saída para isso a gente consegue economizar. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, a gente tem algumas pessoas aqui no calçadão, a gente vai entrar com algumas perguntas aqui também, a gente volta já já. Nossa, tá bem cheio o calçadão, cheio, na verdade. Né? Obrigada, Rafael. Obrigado, já a gente está de volta. Pois é. Vamos falar então, eu sei que agora no inverno é difícil, né, Sol? O banho quente. O banho quente. Que nem eu comprei um aquecedor para minha casa. Porque o Robertinho tava difícil. Tá difícil. Ó, Luquinha. E é aquele aquecedor que você leva para todos os cômodos. Né? Faz um cachorrinho, sabe cachorrinho? Ele é tão bonitinho, é desse tamanho, tão inofensivo. Se você olhar para ele, você vai falar, não é malvadinho, ele. Meu malvado favorito agora, Solange. É o quentinho favorito. Nossa, eu tô levando para todo lugar. Apesar do bem que ele faz, né, que você está relatando aí, é um equipamento que, se não utilizado de uma forma eficiente, ele vai te onerar no final do mês com um consumo mais elevado aí na fatura de energia, né? Então é importante que para esse tipo de equipamento a gente use simplesmente o necessário, né? Compre um aparelho certificado que tenha selo do Inmetro com garantia de segurança e com relação à economia também, aparelhos que têm uma voltagem, uma potência menor, de tal maneira que você gaste menos. Outro vilão, já falando, é o chuveiro, né? Hoje em dia a pessoa fica muito tempo no chuveiro com uma temperatura muito alta em razão desse tempo mais frio. E é importante que você, se não conseguir usar o chuveiro na posição verão, que reduz o tempo de utilização, né? No máximo 8 minutos é um tempo suficiente para se tomar um bom banho. Exato, porque além de economizar energia, você vai cuidar da pele, né, Luquinha? Porque a água quente estraga a pele. Mas 8 minutos é um banho bem longo, viu? Eu acho que longo? o meu tá... Nossa, o meu 8 minutos é para começar. Mentira, o meu é 4 minutos. Mas eu também menos cabelo, né, Sol? Mas tudo bem, né, gente? Bora ficar bem informado com as notícias da redação. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. Ele realizou exames no Hospital de Brasília e o resultado saiu no final da manhã de hoje. Vamos a mais detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso, Sol, essa informação ela já circulava ontem dentro do Palácio do Planalto e também dentro de Brasília. Nós tivemos algumas informações que confirmaram na manhã de hoje o diagnóstico positivo do presidente da República, que antes mesmo deste diagnóstico ele já estava tomando azitromicina e também a hidroxicloroquina. O presidente Jair Bolsonaro, Solange, teve sintomas da doença como febre e também dores em algumas partes do corpo. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro está bem e passa bem neste momento. Ele teve apenas aí 38 graus de febre. Por conta dos sintomas, a agenda do presidente da República foi cancelada e o próprio presidente falou sobre o diagnóstico. Vamos ouvir. Sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm uma certa idade, né, como eu, acima de 65, bem como aqueles que têm comorbidade, têm doenças, né, outros problemas. Isso, o vírus poderia ser decisivo e levar a óbitos. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular.
Pois é, como você disse, né, Israel, o presidente também apresentou febre ontem, uma febre de 38 graus. Hoje pela manhã, pelo menos nas redes sociais, ele comentou que a febre já havia cedido, já havia baixado, né? E esse resultado foi agora há pouco e o próprio presidente tranquilizou aí toda a população em relação ao estado de saúde dele, não é isso? É isso, Solange. O presidente da República tranquilizou a população, como você bem disse, e também uma nova informação que acaba de chegar para a gente aqui, Solange, é que às 3 horas da tarde nós teremos uma reunião e também uma discussão dentro do Palácio do Planalto. Estarão presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Governança Pública, Luiz Eduardo Ramos, e também das relações exteriores. Eles discutirão também os próximos passos dentro do governo federal, já que o presidente Jair Bolsonaro estará afastado presencialmente dessas decisões, Solange. Ok, Israel. Bom, e a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Revide para investigar fraudes na Previdência, mais especificamente na concessão de benefícios por incapacidade, aqueles como auxílios por incapacidade temporária, aposentadorias por incapacidade permanente. Foram expedidos aí 23 mandados de busca e apreensão para o cumprimento nos estados de São Paulo e também Minas Gerais. A princípio, as fraudes provocaram desvios de mais de 13 milhões de reais. Virando um pouquinho a página, Israel, o governo já decidiu que vai estender, né, a medida provisória da redução da jornada de trabalho no caso das empresas que forem aí reduzir os salários dos funcionários. Esse programa, então, como eu disse, foi estendido. E por quanto tempo, Israel? É isso, Solange. O programa emergencial estende a produção e redução da jornada de trabalho por pelo menos mais um mês. Quem tem as informações é a repórter Carolina Vilela, direto de Brasília. A medida provisória criada para evitar demissões durante a pandemia já estava em vigor, mas só foi sancionada nesta segunda. Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar o decreto que prorroga o programa emergencial. A jornada poderá ser reduzida por mais um mês e empregadores poderão suspender temporariamente os contratos de trabalho dos funcionários por mais 2 meses. Até agora, o governo já gastou quase 18 bilhões de reais para compensar as perdas salariais dos quase 12 milhões de trabalhadores beneficiados. E o Ministério Público Federal pediu o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do cargo em caráter liminar pela Lei de Improbidade Administrativa. O pedido foi feito por 12 procuradores da República. Luquinha. Perfeito, Sol. Bora falar sobre as estradas com Israel. Começando pela Tamoios, tudo tranquilo. Eu sei que tá muito sol por lá, né? Muito sol mesmo, Lucas. Tem um sol para cada um na rodovia dos Tamoios. O motorista vai fazer uma boa viagem nesse momento, não tem nenhum problema. As obras continuam lá no quilômetro 64. O motorista faz uma boa viagem em ambos os sentidos. Na rodovia Presidente Dutra, a via mais movimentada do país, agora com o trânsito fluindo bem sentido São Paulo. Sentido Rio de Janeiro, tem um pouco mais de excesso de veículos para quem sai de São José dos Campos em direção a Caçapava. Não houve acidente, apenas trânsito mais carregado, que é normal as pessoas utilizando a rodovia Presidente Dutra como avenida. E como você bem falou, Lucas, um dia também muito bonito na rodovia Presidente Dutra. E já a gente comenta sobre o tempo aqui na região, mas alerta no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Um novo ciclone deve chegar hoje na região, trazendo sol, muita chuva, trovoadas e rajadas de vento. Então a gente já fala sobre a nossa região também, que vem queda de temperatura por aí, como a gente já comentou ontem. E começam hoje as inscrições para o SISU do segundo semestre. A gente já dá outro toque também no próximo bloco. Mas hoje no programa também tem mais dicas de energia com a EDP no Minuto Energia. Olá, daqui a pouco falaremos sobre o término da medida provisória que isentava os clientes baixa renda com consumo até 220 kW. Saiba o que impacta na sua conta de luz. Fique ligado!